Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Filosofia Sem Rodeios. Meu nome é Bruno Rodrigues e pretendo conversar com você hoje sobre uma corrente filosófica muito importante do século XIX, o positivismo, cujo principal expoente é Auguste Comte. Vamos ver hoje o que você precisa de entender de mais importante sobre essa corrente filosófica. Um primeiro ponto importante é que o positivismo vai defender a ênfase, vai ter uma ênfase na ciência e na razão. Ele vai dizer que a ciência deve ser a principal explicadora, a principal fonte de explicações para a realidade. A filosofia positivista ela vai argumentar que os experimentos laboratoriais, o avanço científico é que dão ao ser humano, de fato, as respostas e colocam o ser humano no caminho correto. Então, isso aqui é um ponto central inicial aqui que você precisa ter em mente, que você não pode negligenciar de modo nenhum. Segundo ponto é entender o que significa positivismo. Professor, o que a gente está falando sobre positivismo? Positivismo a gente está falando de uma coisa legal, uma coisa positiva, uma coisa boa necessariamente, uma coisa legal? Não, não é nesse sentido. Eu dou logo essa explicação porque muitas vezes essa explicação passa batido e muitas vezes as pessoas não entendem por que se chama positivismo. É porque a ideia de positivo aqui vai ser tomada no sentido de aquilo que é possível constatar. Como assim? É comum, por exemplo, na filosofia a gente fazer definições negativas e definições positivas sobre uma mesma coisa. Vamos pegar um exemplo. Esse microfone, por exemplo, se eu pego o meu microfone, se eu quero fazer uma definição negativa do microfone, eu posso dizer, por exemplo, esse microfone não é um computador. Esse microfone não é uma cadeira, não é um relógio. Isso é fazer uma definição negativa. Quando eu faço uma definição negativa, eu estou falando de alguma coisa aquilo que ela não é. Só que quando eu faço uma definição positiva, eu estou falando sobre aquilo que ele é, as coisas que eu posso constatar. A altura dele, a cor dele. Então essas coisas vão entrar no que a gente vai chamar de definição positiva. Então, por isso, o positivismo ele vai ter esse nome porque ele vai se apegar nas coisas que são possíveis ser constatadas pela observação, pelos cinco sentidos e, sobretudo, pela observação laboratorial. Então, por isso, a gente precisa ficar atento em relação a isso. Auguste Comte, talvez você também tenha conhecido da sociologia. Auguste Comte é considerado o pai da sociologia. Sociologia é mais um dos saberes que saem da filosofia, mais uns saberes que surgem a partir da filosofia. E a gente vai ter aqui a ideia do Auguste Comte sobre a sociologia, esse início da sociologia, era investigar as ciências humanas, era aplicar nas ciências humanas uma espécie de física social. Ele estava com a ideia de justamente tentar transpor elementos usados nas ciências naturais, nas observações dos laboratórios das ciências naturais, para as ciências humanas. Porque ele justamente defendia essa ênfase de que o experimento científico era o que poderia dar ao ser humano as respostas mais precisas sobre a sua realidade. Tem dois pontos importantes que ele vai defender, que é a ordem e o progresso. A gente vai entender isso agora como uma estática social, a ordem no caso, como uma estática no caso de uma estabilidade propriamente, e a dinâmica numa elevação rumo ao progresso. Mas calma, vamos entender isso aqui agora de um jeito mais claro. Existe um lema no positivismo que é o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Da onde que você já ouviu uma frase semelhante? Que eu até coloquei na bandeira brasileira. A bandeira brasileira nossa, a gente tem as duas palavras, ordem e progresso. Justamente porque foi por acaso? Não, mas a nossa bandeira, que é a nossa bandeira da proclamação da República, lá instaurada, né, após os militares darem um golpe lá contra a coroa e instaurarem a República, houve a colocação dessa bandeira com influência de ideais positivistas. Então é muito interessante perceber isso. Era comum, por exemplo, brasileiros viajarem para a Europa e voltarem com ideais europeus. Então aqui, por exemplo, a França foi um local que muito influenciou durante muito tempo assim o pensamento brasileiro e o positivismo foi trazido para o Brasil. Essa ideia, então, a nossa bandeira tem essa influência positivista. Então, se você se perguntar qual a origem dessa ideia de ordem e progresso, já sabe, Auguste Comte, positivismo, é aqui que você precisa recorrer. Beleza? Olha só, vamos avançando. Aí tem algumas coisas interessantes, que ele vai defender também a separação da igreja e do Estado,
e ele vai dar uma ênfase de crítica à religião. A gente vai entender, vamos falar sobre isso já já. E estabelecimento do casamento civil, né, justamente pensando a defesa do casamento civil, porque justamente tentando tirar essa necessidade de ter a religião para existir matrimônios, para existir contratos de união, por exemplo. Então, olha só, vamos lá. Aqui eu quero passar para vocês, conversar sobre o ponto nuclear, o ponto mais importante do positivismo, esse que você não pode negligenciar em hipótese nenhuma. Se cair alguma coisa sobre positivismo, lembre disso que você vai lembrar de toda a filosofia restante do positivismo, que é a chamada Lei dos Três Estados. O que é isso? A Lei dos Três Estados é o modo que Auguste Comte interpreta a história. É o modo que o positivismo interpreta a história. Para o positivismo, a nossa história tem passado e passa por 3 etapas. E essas etapas vão ser sempre a etapa posterior vai ser sempre mais desenvolvida que a anterior. Eu até coloquei aqui essa seta para ilustrar, porque o desenvolvimento da história segundo o positivismo é justamente esse. É de uma seta ascendente, é de um momento que o ser humano para o positivismo sempre esteve no caminho do melhor, sempre avançou do mais primitivo ao mais evoluído. A gente vai entender como que isso funciona aqui na prática, entendendo essa ideia da Lei dos Três Estados. Observe, então aqui, Lei dos Três Estados, etapa da história humana eurocêntrica. E aqui a gente tem alguns pontos importantes. Vamos ver. Primeiro, a primeira etapa da história humana é chamada de etapa de estado teológico ou fictício. O que acontece? Teológico ou fictício. Era a época que os seres humanos explicavam a sua realidade através dos mitos ou através de Deus, da religião. Ele diz que as explicações dadas pela religião, as explicações trazidas pelos mitos, são as explicações mais primitivas que o ser humano poderia dar e representam o estado menos desenvolvido da história humana, segundo o positivismo. Então fique atento quanto a isso. Então, segundo Auguste Comte, baseado na ideia de que a gente está sempre progredindo para o melhor, para o mais evoluído, a etapa que explica, o momento que os seres humanos explicam as coisas através de mitos, através de religião, através de textos sagrados que não podem ser comprovados, então a gente está falando desse primeiro estado, que é o estado menos desenvolvido da história humana. Tudo bem? Então, avançando, olha só. Qual é o segundo estado? O estado intermediário, chamado de metafísico ou filosófico. Aí a gente tem um ponto bem interessante, olha só. Filosofia, o que a gente faz em filosofia? Filosofia ela é uma ciência? Não, a filosofia não é uma ciência. A filosofia, ela utiliza o discurso racional como método principal. A filosofia, claro, ela não vai se apoiar nos mitos, ela não vai buscar, por exemplo, explicações fantásticas, mas ela vai tentar raciocinar de um modo mais racional possível, mais sistemático possível. Só que observe, o que a gente pretende entender aqui? Aqui a gente representa um salto, segundo o positivismo, em relação ao primeiro estado. O estado que as pessoas agora estão buscando um pensamento mais racional, pensamento mais equilibrado, tentando encontrar as causas da natureza na própria natureza e não apenas fora dela. Só que a gente tem uma coisa importante aqui. Aqui ainda não há na filosofia não há, por exemplo, experimentos de laboratório, que é o que segundo Auguste Comte, aquilo que leva o ser humano à verdade de um jeito mais preciso. Não é verdade? Você viu isso comigo agora. Então, observe, o positivismo ele vai defender que a filosofia, essa segunda etapa, é apenas uma etapa de passagem. É apenas uma etapa que é mais evoluída que a primeira, mas não representa ainda o final. Não representa ainda o que há de mais desenvolvido na história humana. A terceira etapa, que seria a etapa científica ou etapa positiva, que vai, de fato, os seres humanos vão apelar para os experimentos e isso é que vai levar o ser humano para o avanço e para as respostas mais precisas. Sempre pensando, segundo o positivismo, na setinha que sempre vai apontar para cima, que vai mostrar o desenvolvimento da história humana. Então, olha só. Auguste Comte ele defendia uma sociedade organizada na qual o poder espiritual não mais prevalecerá, mas a direção será dada pela ciência. Então não é, por exemplo,
religião, Deus falando o que os seres humanos devem fazer, mas é apenas apelando aqui para a ciência que vai dar todas as respostas. E aqui, pessoal, tem um ponto que é muito importante, que eu acho que é muito legal para você entender essa relação. O positivismo é uma filosofia que prevê o fim da própria filosofia. Como assim? A gente viu aqui que a filosofia está nesse segundo estado, no estado da argumentação racional. No estado que você não precisa experimentar necessariamente, mas um estado mais no campo das ideias, do debate. Então, olha só, a filosofia positivista, colocando a filosofia dentro desse estágio intermediário, vai prever que a filosofia não é mais necessária. Vai prever que a ciência agora é o importante. Então, o positivismo vai defender coisas, por exemplo, por que eu vou pensar sobre alma, discutir sobre alma, discutir sobre filosofia da mente, se existe a neurociência que pode mapear o cérebro de um jeito mais preciso? Então, o positivismo vai defender que a ciência ela deve entrar substituindo os problemas filosóficos. Claro, a gente sabe que existem, na verdade, muitos problemas que escapam à ciência. Por exemplo, a questão da ética, a questão da estética, a questão várias questões que a gente vê, a ciência, a filosofia política propriamente, a gente vê que várias questões escapam da ciência. Mas o positivismo vai ter essa ideia. A ciência como aquela que pode dar todas as explicações para o ser humano. Beleza, pessoal? Esse aqui é um breve resumo sobre o positivismo, sobre Auguste Comte, mas eu espero que tenha sido útil para você, espero que ele tenha clareado um pouco suas ideias. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, espero de coração ter ajudado, tá bom? Muito obrigado.